Olá, meu nome é Denis, eu sou pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana de Osasco e esta é a sua terça teológica. No vídeo de hoje eu quero convidar você para nós continuarmos a falar e a pensar um pouco a respeito dos atributos morais de Deus. No nosso último vídeo, na terça teológica passada, nós falamos um pouco a respeito da bondade de Deus, que nós podemos ver através da sua misericórdia, através da sua graça, através da sua paciência e através do seu amor. E no vídeo de hoje, eu quero convidar você para falarmos um pouco mais a respeito do amor de Deus. É claro que você sabe, que você conhece essa expressão e muito bem pode dizer a respeito que Deus, ele é amor, como bem nos ensina as escrituras da palavra de Deus. Na primeira carta de João, no capítulo 4, dos versículos 7 até o número 21, nós vamos aprender que Deus, ele é amor. Pois diz assim o texto bíblico: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nesse versículo, nós aprendemos 4 características específicas a respeito do amor de Deus relacionado ao seu ser, e é o que eu quero falar com você nesta noite. O amor de Deus, em primeiro lugar, ele é essencial à sua natureza. Bom, como nós lemos, Deus é amor, mas o que isto significa de fato? O que significa dizer que Deus é amor, especificamente falando? Bem, é melhor antes nós falarmos o que isto não significa. Por exemplo, não significa que o amor é Deus. Por exemplo, a deificação dos sentimentos e dos afetos e até mesmo dos desejos impuros que o ser humano tem. Quando ele diz toda forma de amar é correta, toda forma de amar é amor, é estabelecida, então deve ser respeitada e venerada por isso. Por exemplo, isso não quer dizer de fato que Deus é amor. Não significa também que Deus, ele seja apenas amor. Esse texto está falando a respeito de um atributo específico da pessoa e do ser de Deus. Nós aprendemos ao longo de todas as escrituras que o verdadeiro amor odeia o mal moral e se apega à justiça. Quem ama a Deus, por exemplo, no Antigo e no Novo Testamento, é conhecida como aquele que guarda os mandamentos, que guarda a lei moral de Deus. O salmista, no seu primeiro salmo, no salmo de número 1, ele vai dizer que aquele que ama a palavra de Deus, que não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores, mas antes que tenha o seu prazer na lei de Deus. Essa é a característica de amor, por exemplo, numa pessoa do Antigo Testamento. E no Novo Testamento, o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensina, se nós o amamos de fato, nós então guardamos os seus mandamentos, nós agimos conforme ele nos ensina. Bem, o amor de Deus, de fato, ele é essencial à sua natureza. O que isso quer dizer? Que sem o amor de Deus, nenhum dos seus atributos, talvez como a ira, a santidade, a justiça, seria belo. Mas esse amor adoça todos os atributos de Deus. Ele está presente também em todos os outros atributos. Nós vemos nas escrituras, por exemplo, que Deus, ele é amor, é descrito como Deus é amor neste texto, e também como Deus é luz. Isso lembrando da retidão e da verdade, dos absolutos morais que Deus é para todos nós. O amor de Deus também, ele permeia todos os seus outros atributos, como nós falamos. A sua santidade, por exemplo, é amorosa, e o seu amor, ele é santo. Deus, ele é amor puro, nenhuma maldade se esconde em seu ser. Por isso nós tratamos dessa palavra, Deus é amor puro, o amor de Deus é infinito, como ele é infinito. O amor de Deus, ele surge de si mesmo, ele é a fonte de todo o amor. O grande objeto do amor de Deus é a sua própria glória. Então, com tudo isso, eu quero dizer para vocês, quando nós dizemos que Deus ele é amor, ele é de fato tudo isso que nós falamos, né? Que esse atributo permeia
todo o seu ser, em todas as suas obras. Ele ama a tudo aquilo que ele faz. O amor flui de si mesmo. É um amor puro, onde não há maldade, onde não há pecado. Surge de si mesmo, e o objeto, o grande objeto do amor de Deus é a sua própria glória. Em segundo lugar, a segunda característica que eu destaco para vocês aqui, que o amor de Deus é trinitário. O que isso significa? Que envolve todo o relacionamento e doação dentro da própria Trindade. Por exemplo, Deus manifestou o seu amor por nós, dando quem? O seu próprio Filho para morrer na cruz. As Escrituras vão nos dizer muito a respeito do amor de Deus, do Pai pelo Filho, do Filho pelo Pai, e o Espírito Santo de Deus que capacita o Senhor Jesus, o Filho, a amar a Deus e a realizar todas as obras que ele ordenou que o Filho fizesse. Por exemplo, em João capítulo 3, versículo 35, e também no capítulo 5, versículo 20, vai estar descrito ali que o Pai verdadeiramente ama o Filho. E esse é o fundamento para todas as obras que o Filho executou na terra em obediência ao seu Pai. Em segundo lugar, por exemplo, João 17, versículo 24, vai dizer que o Pai amou o Filho antes da criação do mundo. Ou seja, o amor do Pai pelo Filho é algo já eterno, existente em seu ser. É algo da sua natureza, como nós acabamos de dizer. Ou seja, o Filho é amado pelo Pai desde a eternidade. João capítulo 1, no versículo 1 e no versículo 18, vai dizer que o Filho esteve sempre com o Pai. Que tudo, como diz Colossenses capítulo 1, versículos 16 e 18, foi criado por meio do Filho. Joel Bick tem uma definição muito interessante a respeito deste amor trinitário, que é das profundezas infinitas e eternas do amor do Pai por seu Filho, flui todo o propósito divino e toda a nossa teologia. É algo maravilhoso. Enquanto eu estudava, eu parava aqui para pensar um pouco a respeito disso, eu coloquei algumas músicas e fui refletindo a respeito desse amor que o Pai tem pelo seu Filho. E isso muitas vezes vai na contramão do que a teologia de hoje muitas vezes fala, de que você é o centro do coração de Jesus, que o grande objeto de Deus é você, o amor todo de Deus tem de ser canalizado em você. Ou então alguns autores vão dizer que Deus estava se sentindo solitário em determinada época da eternidade, por isso criou todas as coisas. Pelo contrário, o amor do Pai pelo Filho já existe antes da fundação do mundo, já é algo pleno, já é algo total, né? Algo maravilhoso, misterioso, sobre o qual tudo que existe e toda a obra de Cristo que ele fez em nosso lugar na cruz do Calvário se fundamenta. E nós vemos de igual forma também o amor do Filho pelo próprio Pai. Por exemplo, nas Escrituras, o amor do Filho pelo seu Pai é evidenciado quando ele faz tudo que o Pai lhe pede, toda a obra que o Pai lhe pediu para realizar, obedecendo, e não aquela obediência como de um filho que vai contrariado, meio a contragosto, não, mas de uma obediência de fato amorosa mesmo, fazendo tudo aquilo com prazer, aquilo que o próprio Pai lhe pediu para fazer, como nos ensina João capítulo 10, versículos 17 e 18, como nos ensina também João 14, versículo 31, Jesus obedeceu aos mandamentos do Pai, teve a sua obediência sempre foi perfeita ao Pai, e nisso ele demonstrou que amava o Pai. Quando o Pai pediu que ele viesse ao mundo, se encarnasse, que ele fizesse toda a obra da redenção que já foi planejada antes da fundação do mundo, no conselho eterno de Deus, e executasse ali, morrendo na cruz do Calvário, e o Pai então o ressuscita e o glorifica, como as Escrituras também nos diz. Esse é o amor evidenciado do Filho pelo Pai, fazendo tudo que ele ordenou, que o Pai ordenou que ele fizesse. E é interessante que este também, de alguma forma, se assemelha ao amor que o Filho pede que nós tenhamos por ele.
Se nós o amamos de fato, nós então guardamos os seus mandamentos, nós agimos de acordo com a sua vontade, temos prazer na sua lei, não porque fazemos isso para alcançarmos o bem da salvação. Pelo contrário, a salvação nos foi dada, o Espírito nos foi dado para o quê? Para que então nós possamos amar a Deus, guardando os seus mandamentos, tendo prazer na sua lei. E é isso também que a Bíblia nos mostra, talvez não de forma direta, como fala do Pai, do Filho, do Filho e do Pai, e do Filho e o Pai, mas a respeito do amor do Espírito Santo, pelo Pai, pelo Filho e pelo Pai. Cristo só pôde, amou a Deus ali por causa da presença do Espírito Santo que o capacitou, que o envolveu desde o ventre, que o potencializou para que realizasse todas as obras do Pai. É interessante porque isso é um grande mistério a respeito do Espírito Santo, do amor que o Espírito Santo de Deus revela a respeito do Pai e do Filho. Agostinho de Hipona, por exemplo, ele vai nos dar uma sugestão aqui que eu achei muito interessante, como o próprio Joel Bick comenta, que o Espírito Santo é o amor mútuo com o qual o Pai e o Filho se amam reciprocamente. Ou seja, o próprio Espírito é o amor entre o Pai e o Filho que os envolve de forma misteriosa, que capacita o Filho a realizar todas as obras do Pai e que também é derramado sobre nós, que recebemos deste amor, que somos fomos mergulhados, imergidos nesse amor. E por causa do Espírito Santo de Deus que habita em nós, que foi concedido pelo Pai e pelo Filho, nós então entendemos e desfrutamos desse amor maravilhoso de Deus. Em terceiro lugar, a terceira característica, quando eu quero dizer, por exemplo, que Deus é amor, nós entendemos que o amor de Deus é ativo e revela a sua bondade e também o seu prazer. Por exemplo, o amor de Deus é ativo. O que isso significa? Que o amor de Deus transborda. A relação da Trindade amorosa, de eternidade, desde antes da fundação do mundo, transbordou, por exemplo, nas obras da criação. Deus criou todas as coisas e todas as coisas foram criadas pela palavra de Deus. Quando Deus criou o homem também, como quando ele fez a sua imagem e semelhança, essa é uma obra do amor de Deus, que é o transbordar do amor de Deus. Também nós vemos isso, que o amor de Deus é ativo, quando o amor de Deus transborda em suas obras de providência, quando ele sustenta todas as coisas, como ele rege o mundo de acordo com a sua vontade soberana. E também, é claro que o maior exemplo disso é quando o amor de Deus transborda na obra de Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Ou seja, o amor de Deus ele não era, não posso dizer assim que não cabia dentro da Trindade, mas ele sempre extrapola, tal como um casal, por exemplo, um homem e uma mulher que se unem em casamento e o fruto do amor deles são os filhos, aquilo que eles geram, aquilo que é gerado por eles dentro do ventre da mulher. Então, esse é uma forma da expressão do amor do casal, do compromisso, da aliança que eles fizeram. Talvez seja uma analogia muito parecida para nós descrevermos o amor trinitário e como isso extrapolou em tudo que existe, todas as coisas foram criadas. Não que eles se sentiam só, que Deus estava só na sua solidão na eternidade, pelo contrário, mas que como uma consequência natural do amor que envolve o ser de Deus, que é o ser de Deus, que está no ser de Deus, extrapolasse então para as obras da criação, da providência, especialmente pela obra da redenção, que foi o envio do próprio Jesus Cristo. Nós aprendemos também, por meio dessa terceira característica, que o amor de Deus é benevolente. E aqui nós falamos a respeito da bondade de Deus, é bondoso. Bondoso em que sentido? Que ele é benevolente, ou seja, que ele revela a sua graça e misericórdia por aqueles que não a merecem, que ele derrama sobre os homens pecadores atos de bondade, como chuva, como sol, como boas colheitas, trabalho, boas dádivas que Deus dá a todas as
pessoas indistintamente de quem elas sejam, de qual cultura elas tenham. Deus, ele ama, ele demonstra o seu amor para com todos, derramando graça e misericórdia sobre os homens que não merecem e também sobre os pecadores, né, por causa dos seus atos de bondade. E especialmente quando, né, nós éramos objetos da ira de Deus, quando nós éramos objetos da sua ira, quando nós não fazemos nada, quando nós não temos nada em nós mesmos que atraia o amor de Deus, mas simplesmente por causa do seu amor, que é doação, que é relacionamento, ele entrega-se a si mesmo, ele se deu o seu próprio filho para nos salvar dos nossos pecados. Bem, aqui entra talvez uma grande polêmica, talvez que você possa ter ouvido, por exemplo, alguma frase. Você já deve ter ouvido uma frase que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, por exemplo, né? Essa frase, de fato, ela é uma grande mentira, né? Porque Deus, de fato, aborrece os pecados das pessoas nos próprios pecadores. No entanto, eu quero dizer que é falso dizer que Deus só tem ira, por exemplo, né, e não tem amor pelos pecadores inconversos, por aqueles que não se converteram, como diz Joel Bick. Pois Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E também o contrário é também falso, dizer que Deus só tem amor pelos pecadores não convertidos, porque, como diz a palavra, a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Ou seja, Deus ao mesmo tempo tem amor muito grande pelos pecadores, mas também aborrece, odeia os pecadores por causa dos seus pecados. João 3,16 nos ensina que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ou seja, isso significa que Deus amou as pessoas que amam o pecado e odeiam a Cristo. Ele viu essas pessoas, todas essas pessoas que incluem eu e você, que fazemos parte deste mundo que Deus amou, por isso ele deu o seu Filho. No entanto, Efésios capítulo 5, versículo 6, nos diz que a ira de Deus está sobre os pecadores. Ou seja, não está sobre o pecado, está sobre os pecadores. É os pecadores que sofrem a ira de Deus por causa dos seus pecados. Ou seja, Deus aborrece, no sentido mesmo da palavra, que a gente pode dizer, odeia os pecadores por causa de seus pecados. Mas aí você pergunta, mas como é possível então que Deus nos ame e nos odeie ao mesmo tempo? Ou então como é possível que Deus nos amasse quando estava nos odiando, por exemplo? O próprio Joel Bick também nos dá a resposta a essa pergunta. Por exemplo, ele vai dizer assim que Deus é capaz de amar aquele que ele odeia por causa de seus pecados, pois seu amor brota das riquezas infindáveis de sua própria vontade. Deus quer amar, Deus escolhe amar o homem apesar dos seus pecados, apesar da sua ira que ele tem por causa dos seus pecados. Mesmo odiando os pecadores por seus pecados, ele os ama como suas criaturas miseráveis. Verdadeiramente, o amor de Deus é um amor de benevolência, uma boa vontade compassiva, que paga o preço mais alto para que os pecadores indignos possam conhecer as riquezas de Deus. Pensa, por exemplo, na cruz de Cristo. A cruz de Cristo nos mostra, nos revela duas facetas a respeito do amor, do ser de Deus, do amor que ele tem pelos pecadores e da ira que recai sobre os pecadores. Porque aquela ira que caiu sobre o Filho, que está destinada àqueles que desprezam a Deus, que desprezam o Senhor Jesus, que rejeitam a obra de salvação. Deus, ao mesmo tempo que ele derrama o seu amor, ele expressa a sua ira, a sua justiça contra os pecadores que não se arrependem e não creem no seu Filho Jesus Cristo. Na verdade, como nós vimos no nosso último vídeo, a paciência de Deus entra aqui, né? Que esta ira, ela será derramada de uma forma geral, né? De uma forma final no dia do juízo. Mas
aspectos da sua ira que ainda estão presentes na nossa vida, que estão presentes no nosso cotidiano, porque as pessoas aborrecem a Deus, porque elas não amam a Deus e não querem viver de acordo com a sua vontade. Bem, além de falarmos que o amor de Deus, ele é ativo, como nós vimos dentro dessa característica, que ele é benevolente, o amor de Deus também é complacente, o amor de complacência, né? Os teólogos fazem sempre essa divisão, o amor de benevolência e o amor de complacência. E o que significa esse amor de complacência, ou o que significa que o amor de Deus é complacente? Significa que Deus, ele se agrada da sua criação. Ele diz que a sua criação é boa. Por exemplo, ele tem prazer nas obras que ele fez, ele se alegra em todas as suas obras, ele se deleita pelas pessoas, quando as pessoas usam os dons que Deus lhes deu, as habilidades, ou então quando elas agem de acordo com o seu propósito, de acordo com aquilo que elas foram criadas para ser. Deus, de fato, ama tudo isso, ele expressa o seu amor por tudo isso. Deus se deleita especialmente no seu Filho amado. O maior deleite de Deus, o maior deleite que Deus possui é o Senhor Jesus Cristo. O Filho amado a quem ele glorificou, a quem ele colocou como Senhor de toda a história, Senhor de toda a terra, Senhor de tudo que existe. E também, por amar, por se deleitar no Filho amado Jesus Cristo, ele se deleita naqueles que estão unidos a Jesus, que creem no seu nome, que amam a Cristo, que vêm a ele, que foram eleitos por ele. Deus se deleita quando, por exemplo, o seu povo realiza boas obras, quando guarda a sua lei verdadeira, os seus mandamentos, a sua lei moral. Como eu disse e repito, você que diz que ama Jesus, mas aborrece as leis de Deus, não concorda com as leis de Deus, desprezam os mandamentos de Deus, então você não ama Deus, porque amar significa também agir, é doar-se a si mesmo para o Senhor, muitas vezes morrer para si mesmo, para os seus pecados, deixar os seus vícios, aquilo que muitas vezes você mais deseja e mais sente prazer naquilo que é pecaminoso e contrário à graça e à vontade de Deus. E por fim, em quarto lugar, quando nós pensamos que Deus é amor, nós também queremos dizer que o amor de Deus é livre e soberano. Por exemplo, Deus é a fonte de toda a bondade que existe. João Calvino disse que não há uma gota de bondade, sabedoria, retidão, poder ou verdade que não flua dele e da qual ele não seja causa. Ou seja, Deus, ele derrama o seu amor sobre quem ele quer. Ele derrama o seu amor livremente sobre as pessoas, sobre as suas criaturas. E aqui nós podemos incluir até mesmo os animais, a criação em quem ele tem prazer, em que ele criou, que ele sustenta com suas próprias mãos, com o seu próprio poder. Deus exerce sua liberdade soberana no modo como ele ama cada uma das suas criaturas. E aqui nós podemos classificar essa bondade, sobre esse amor livre e soberano de Deus de três formas. Na sua bondade universal, que inclui todas as criaturas, a natureza, as árvores, os animais, a flora, a fauna, todos os ecossistemas que existem neste mundo, que são alvo do amor de Deus. Por isso devem ser tratados com integridade pelo homem, devem ser tratados com todo o amor que Deus também tem por eles, né? Fala aqui também do amor geral que Deus tem pela sua humanidade, e aqui nós podemos trazer o conceito de graça comum, descrito por Abraham Kuyper, por exemplo, que concede boas dádivas, felicidade, mesmo aqueles que são inimigos de Deus, mesmo aqueles que não professam a religião cristã, mesmo aqueles que não que não amam a Deus, mesmo até naqueles que rejeitam a existência de Deus, que são felizes, são prósperos, desfrutam de boas vidas, são generosos uns para com os outros. Isso aqui tudo é um traço do amor, da graça comum de Deus que está sobre as pessoas, sobre todas as pessoas. E também, né, por fim, falamos aqui sobre o amor especial de Deus, que é o amor dirigido ao seu povo eleito antes da fundação do mundo, a quem ele chama para ser o seu povo santo,
com quem ele tem um relacionamento, com quem está unido de fato ao Senhor Jesus Cristo, que que é o povo recebedor de todas as bênçãos espirituais obtidas por meio da obra de Jesus Cristo e que são aplicadas pelo Espírito Santo que neles habita. Ou seja, o amor de Deus é algo maravilhoso. Se nós pudéssemos falar mais a respeito, escrever mais a respeito do amor de Deus, talvez ficaríamos aqui horas e horas refletindo, até mesmo abstraindo a respeito desse amor. Mas quando a Bíblia nos ensina de fato que Deus, ele é amor, nós entendemos então que Deus, ele é amor por causa, né, as características desse amor que nos ensinam que Deus é amor em sua natureza, é algo essencial de sua natureza, ou seja, ele é amor, é algo não apenas que está relacionado a algo externo que ele faz, ele pratica, mas o amor é um atributo de Deus que permeia todos os seus outros atributos. Em segundo lugar, nós destacamos também que o amor de Deus é trinitário, estava presente, né, na pessoa da Trindade antes que o mundo viesse a existir. Que o amor de Deus, em terceiro lugar, é ativo, benevolente e complacente, ou seja, que o amor de Deus transbordou em todas as coisas. Deus fez, ao criar todas as coisas, Deus, ele demonstrou o seu amor. Ao sustentar todas as coisas, ele demonstra o seu amor. Ao mandar o seu Filho Jesus Cristo, ele demonstra o seu amor. E por fim, que o amor de Deus é livre e soberano, que ele dirige a quem ele quer, a quem ele ama livremente. Bem, eu vou ficando por aqui hoje com este vídeo, mas se você se interessou mais por este assunto, eu convido você a ler, a estudar, a buscar informações, a comprar bons livros, e isso vai ajudá-lo muito a entender o que a teologia nos fala a respeito do amor de Deus, e especificamente ler as Escrituras a respeito de quem Deus é e do que ele fez por nós. Então, se liga aqui no nosso canal, que nós vamos continuar falando um pouco mais a respeito dos atributos de Deus e falando dos seus outros atributos, sua ira, sua justiça, seu amor, falando da sua retidão. E eu quero convidar você a curtir esse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha isso com outras pessoas, porque esta é a forma que o YouTube faz para poder divulgar o nosso canal e esse conteúdo às pessoas que de fato se interessam por ele. Então, eu fico por aqui e espero você na próxima Terça Teológica. Até mais!